Um investimento que rende CDI mais 6% ao ano, ou até 8% ao ano. Isso implica em rentabilidades brutas de até 19% ao ano, que tal, hein? É que muita gente se acostumou a associar a renda fixa a baixa rentabilidade e boa segurança, enquanto a renda variável fica com a alta rentabilidade e o risco. Acontece que existem investimentos de renda fixa com um nível maior de risco, sim, mas também com uma rentabilidade muito mais alta do que você está acostumado a ver por aí. E você sabe quais investimentos são esses? Será que vale a pena correr um risco mais alto para ter mais rentabilidade em troca para o seu dinheiro? Vem comigo que você não vai querer perder as ideias de investimento que eu trouxe para você nesse vídeo. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta! Se você já é aqui de casa, curte o vídeo para dar uma força para nós. E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Ajuda a gente se inscrevendo aqui no nosso canal, que eu te agradeço de coração por isso, tá bom? Hoje eu vim falar para você sobre esse tipo de investimento que ainda pouca gente conhece e também pouca gente entende como funciona. São os investimentos coletivos ou investimento na economia real. E por que é muito interessante ter esse tipo de investimento na sua carteira? Porque eles têm uma baixa correlação com relação à bolsa de valores, por exemplo. Ou seja, a rentabilidade deles é, de certa forma, independente com relação à renda variável e com isso você acaba protegendo o seu portfólio como um todo. E a ideia dos investimentos coletivos é muito interessante. E o bacana é que até pouco tempo atrás esses investimentos não estavam disponíveis para o investidor comum como eu e você, sabe? O cara que não tem milhões e milhões para investir. Aliás, até um milionário pode sim se beneficiar dos investimentos coletivos, justamente porque ele não precisa empacar grande parte do portfólio dele em um único projeto, o que acaba diminuindo bastante o risco. E eu tô falando de você poder investir, por exemplo, em uma construtora que vai usar esse recurso para construir, digamos, um shopping ou um prédio residencial, ou digamos um conjunto de galpões logísticos, só para a gente ficar aqui em alguns exemplos. Claro que tem mais risco do que a renda fixa tradicional, mas também é claro que rende mais. Se antes só um público selecionado tinha acesso a esse tipo de investimento, hoje, os investimentos coletivos vieram para dar uma revolucionada, para democratizar esse mercado. E se a gente juntar várias pessoas comuns, é como se a gente tivesse o poder de um investimento de um milionário. E se essas pessoas se unem, elas conseguem levantar uma grana para um big empreendimento. Só que para esses investidores se unirem para investir, tem que ter uma instituição financeira organizando o meio de campo. É aí que entra a Inco, que é parceira aqui do nosso canal. Eu já invisto com ela, claro, né? O meu compromisso aqui é de te recomendar somente aquilo que eu uso de verdade. Por exemplo, você nunca vai me ver falando de pirâmide, de casa de apostas. E olha que tem proposta toda semana, viu? E o dinheiro é altíssimo. Mas o meu travesseiro não me deixa fazer isso. Sabe como é, né? Mas vamos voltar para a Inco agora. Aguenta aí que já já eu vou te explicar o que eu faço para lidar com a questão do risco, tá bom? Quero te falar um pouco mais agora de como que funciona a empresa. A Inco é uma instituição de empréstimo entre pessoas autorizada pelo Banco Central, tá bom? E que vem construindo um histórico muito legal. Até agora são mais de 200 mil investidores, mais de 625 milhões de reais captados. Esse dado nosso aqui, inclusive, é mais recente do que mostra no site deles no dia de hoje. E quase 1000 empreendimentos foram financiados coletivamente por meio da Inco. No aplicativo da Inco você consegue ver as ofertas mais recentes, algumas ainda abertas, outras já encerradas. Uma captação se esgota quando eles conseguem levantar toda a grana necessária para o empreendimento. No momento da gravação desse vídeo tinha uma oferta aqui chamada Viver Mais São Gonçalo, vamos pegar ela aí para você entender. Como qualquer outra oferta, dá para você investir a partir de R$500 somente. E nesse caso a rentabilidade é de 100% do CDI mais 6,5% ao ano, que dá uns 17% ao ano. É uma rentabilidade muito legal, né? Entretanto, ó, presta atenção aqui, ó. E os riscos, né? Será que é arriscado fazer esse tipo de investimento? E será que o retorno faz o risco valer a pena? Quando você investe no Tesouro Direto, você está entregando o seu dinheiro na mão do governo federal. E é o próprio governo que garante a devolução desse dinheiro para você. Tanto é que o risco desse investimento é considerado baixíssimo e a rentabilidade também é baixa. No caso de um CDB, quem fica responsável pela sua grana é uma instituição financeira. Nesse caso, cada banco tem um nível diferente de risco. Um bancão, por exemplo, tem pouca chance de quebrar, né?
Por isso que um CDB de um bancão pode ser sim considerado um investimento seguro. Mas a rentabilidade talvez não seja lá essas coisas. Então, para qual objetivo financeiro o Tesouro Direto e também o CDB do bancão servem se eles não rendem tanto assim? Justamente para o objetivo em que você não pode perder dinheiro, o seu colchão financeiro. Sabe aquela grana para as dores de barriga da vida, os imprevistos? Você não deve procurar nada que tenha risco maior, a não ser que você tenha já feito o seu colchão financeiro bonitinho ali no bancão ou no Tesouro Direto. Antes de você arriscar, você tem que pensar em proteger. O colchão financeiro é tão, mas tão importante que eu gosto de chamar ele de reserva de paz. Mas agora, e para você que já atingiu esse objetivo, né? Você já tem um dinheiro salvo. Tem como você apimentar a sua carteira, ganhar mais dinheiro? Claro que tem, né? No caso dos investimentos coletivos, quem se responsabiliza pelo dinheiro que você investiu é a empresa que está fazendo o empreendimento. Eu te mostrei agora há pouco, né, a captação do projeto Viver Mais São Gonçalo, lembra? Na tela Empresa, você pode saber mais sobre a companhia que está tocando esse projeto. Aqui diz que a empresa Mais Lar surgiu a partir da união entre a Conata, com 34 anos de atuação, e a Infracom, com 25 anos de atuação. Diz também quantos empreendimentos a empresa já lançou, quantos foram entregues, a receita, o lucro, o grau de endividamento. São indicadores fundamentalistas, sabe? Aqueles que você analisa antes de você investir numa empresa na Bolsa de Valores. E na aba Documentos tem um monte de informação sobre o projeto para você. Tem prospecto, matrícula, alvará, cartão CNPJ, demonstrativos financeiros, que é para você fazer uma boa análise da empresa. Afinal, você quer saber direitinho se a empresa tem condição de honrar com os compromissos dela, incluindo o compromisso que ela vai fazer com você, né não? Mas antes de fazer toda essa análise que você faz, a própria Inco pré-analisa as empresas que usam a plataforma para captar dinheiro para os seus empreendimentos. Na tela da oferta, você pode ver o nível de risco aqui, e nesse caso, o risco é B. E esse risco varia de A a E, sendo o A o menor risco e E o maior risco. Com todos esses cuidados aí, o resultado a gente pode ver lá no site da Inco, ó. Lá diz que 96,7% dos pagamentos são feitos no prazo. Os outros 3,3% são de projetos em que a Inco tá fazendo a cobrança na justiça para receber de volta o dinheiro emprestado para o empreendimento. É importante você saber disso para você conhecer os dois lados da moeda, tá bom? A rentabilidade é alta, mas tem um risco que você precisa administrar. Como tudo na vida, né, meu amigo? Ninguém vai ficar rico só na poupança. Aliás, todo rico que você conhecer na sua vida, ou o cara deu sorte de nascer herdeiro, ou teve que administrar um risco que, graças a esse risco, ou até apesar dele, foi o que tornou a pessoa milionária. E aqui que tá o segredo, né? Administrar o risco, mitigar na palavra mais difícil. E como a rentabilidade é alta, alguém poderia se sentir tentado a colocar todo o dinheiro que tem em investimentos coletivos, só que você não deveria fazer isso, né? O ideal é você manter os investimentos que você já tem em outros ativos, né? Tipo CDB, LCI, LCA, tesouro, ações, e uma parte do seu portfólio de risco você destina aos investimentos coletivos. O nome disso é diversificação. Mas tem como você diversificar ainda mais, sabe? Em vez de você colocar muito dinheiro em uma única captação, seria melhor distribuir a sua grana aí entre várias captações, porque assim você deixa o risco mais diluído, entendeu? Porque se der algo errado com uma captação, o impacto nos seus investimentos vai ser muito pequeno. Por exemplo, digamos que a sua grana para risco seja 20 mil reais. De novo, não vale o colchão, tá? Não vale você investir em risco se isso é toda a sua grana que você tem, nem pense em arriscar nada. Mas digamos que você tem 20 mil pro risco. Você pega 20 mil, você vai investir R$1.000 em 20 projetos diferentes na Inco, ou 2 mil em 10 captações, como a gente tá dando esse exemplo aqui, você que manda. E como a gente viu em uma parte pequena aqui das captações, que hoje está em 3,3%, a empresa pode ter dificuldade em honrar com seus compromissos e a Inco acaba tendo que acionar as garantias na justiça para receber e também poder pagar os investidores. Inclusive, aqui tem mais um ponto muito importante: você só deve botar grana nesse tipo de investimento se você não for precisar do dinheiro logo. E não é só por causa do risco do atraso do pagamento, não. É que a própria carência desse tipo de investimento pode não ser muito pequena. Tudo bem que na Inco tem de vez em quando captações de 3 meses, 6 meses, então é bacana você se cadastrar lá porque de vez em quando tem condições desse tipo. Mas nem todas são assim, tá? Vamos pegar, por exemplo,
essa oferta aí que a gente mostrou. O prazo dela é de 36 meses e o pagamento vai ser feito em parcelas amortizadas, tá vendo? Isso significa que o empreendimento vai devolver o seu dinheiro em parcelas mensais no decorrer de 3 anos. Tem ofertas em que o pagamento é feito de uma vez só, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, por exemplo. Isso significa que antes de botar sua grana em investimentos coletivos, o ideal é que você esteja com a sua reserva financeira em dia, porque não dá para contar com essa grana como a sua reserva, claro, né? Se você já tem o seu colchão financeiro e também tem um portfólio variado de investimentos, investir na Inco pode ser justamente aquilo que está faltando para você melhorar a rentabilidade geral da sua carteira. E é o que eu tenho feito, né? Eu invisto na Inco e confio muito na empresa, tanto é que eu aceitei ter ela como parceira aqui do nosso canal. Então, meu amigo, presente para você que chegou aqui até o final do vídeo. Se você abrir a sua conta pelo nosso link, você vai ganhar 1% de cashback sobre o seu primeiro investimento no vencimento dele. A promoção é por tempo limitado, então não perde, tá bom? E não paga nada para você ter conta na Inco. Daí você já pode começar a acompanhar as captações, você vai vendo como que elas funcionam, aprende a analisar as empresas e assim que você quiser, você começa a investir. Me conta nos comentários o que você achou dos investimentos coletivos. Você interessou? Manda bala sobre isso e vamos conversar, tá bom? E eu fui pessoalmente conhecer e também entrevistar o cofundador da Inco, o Daniel Miari, nesse bate-papo exclusivo que você pode encontrar aqui do lado. Vem ver que ficou muito esclarecedor, tá bom? Valeu, tudo de bom! Tchau!